nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos, que alegria podermos estar mais uma quinta-feira, mais um dia para rezar, para meditar a palavra de Deus, para orar com a palavra de Deus. Que alegria podermos estarmos juntos com toda a renovação carismática católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós queremos iniciar esse momento invocando o Espírito Santo para que Ele nos inspire nesta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Já quero convidar você a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, a sua liturgia diária. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, os versículos 21, depois versículo 24 a 27. Vamos fazer a nossa leitura. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, em um minuto de silêncio, vamos retomar essas palavras de Jesus, procurando compreender o que ele diz, o que o texto diz, que Jesus fala aos seus discípulos. Jesus ele dá um ensinamento claro aqui para os discípulos nesta passagem, no contexto aqui do Sermão da Montanha, do capítulo 5 até no final do capítulo 7, Jesus está pregando, ensinando aos seus discípulos, ensinando ao povo os caminhos, os caminhos para se alcançar, as bem-aventuranças, a vida eterna, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E aqui Jesus fala assim, quem entrará no reino dos céus? Tem até uma música que a gente gosta de cantar, quem tem as mãos puras, as mãos limpas e o coração puro, Senhor, quem entrará no santuário, quem entrará no reino dos céus? Jesus fala claramente, é aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, Jesus aqui, ele começa falando, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas ele fala quem vai entrar. Seriam
Jesus está querendo dizer o seguinte: quem são os meus verdadeiros discípulos? Quem são os meus verdadeiros discípulos? Aí ele fala: é quem põe em prática a vontade do meu Pai. Quem ouve estas minhas palavras, né? Versículo 24: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ele pega o exemplo da construção para falar que fazer a vontade de Deus é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Como homem prudente, né? Sabemos que a virtude da prudência é aquela que nos ajuda a manter, né, no caminho, não desviar. Então, o Senhor diz para nós nesse texto: quem põe a palavra em prática. O Senhor diz aqui para os discípulos, né, o que o texto diz? Quem põe as minhas palavras em prática, quem obedece os meus mandamentos, é quem faz a vontade do Pai. É quem faz a vontade do Pai. E esses entrarão no reino dos céus. Quem põe em prática as palavras, os ensinamentos, os mandamentos, entrará no reino dos céus. É o que o texto nos diz. Diante dessa palavra, né, diante dessa revelação que o Senhor nos diz, né, hoje, nessa quinta-feira, primeira semana do Advento, né, tempo de espera, né, estamos aqui com nossas coroa do Advento, né, estamos aqui com a nossa coroa do Advento, na primeira semana, acendendo a vela verde da esperança. Nós, nessa primeira semana do Advento, Jesus fala assim: quem entrará no reino dos céus é quem cumpre a vontade do Pai. Então, vamos meditar aquilo que o texto nos diz, aquilo que o texto diz para mim, o que o texto diz para você. Olhando para este ensinamento do Senhor, o nosso coração se move, né, para esse sentido de fazer a vontade do Pai. O texto diz isso para mim, irmãos. É preciso fazer a vontade do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, através da prática, da vivência dos mandamentos, da vivência, né, das bem-aventuranças, da vivência das obras de misericórdia, na vivência da caridade, na vivência das virtudes, cumprir a vontade do Senhor. Hoje, Jesus nos diz isso, é o que o texto nos diz. O texto diz para mim: cumpra a vontade do Senhor, faça a vontade de Deus. Só assim você terá a vida eterna, você entrará no santuário eterno do Senhor. Possamos meditar, né, durante todo esse dia também essa palavra e o desejo de cumprir a vontade de Deus. Vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de cumprir a sua santa vontade. Nós queremos, Senhor, muito, nós queremos e precisamos, Senhor, cumprir a vossa santa vontade. Essa é, né, o caminho, né, para se chegar à santidade, para se chegar à perfeição, é cumprir a vontade do Senhor. Assim foi com os santos, né? Os santos e santas se empenharam em cumprir a vontade do Senhor. Dizia Santa Faustina: cumpra-se em mim, Senhor, a vossa vontade, de todos os modos e maneiras. Santo Afonso Ligório, né, escreve, né, um tratado, né, onde ele fala da submissão à vontade de Deus. É preciso colocar toda a nossa vida, colocar todos os nossos atos submissos à vontade do Senhor. Nesta hora, Senhor, nós oramos e pedimos essa graça pela força do Teu Espírito,
de sermos obedientes e fiéis à tua santa vontade. Sois o soberano Deus, o soberano Senhor, e queremos, Senhor, cumprir a sua vontade de todos os modos e maneiras. Nós nos abrimos, Senhor, ao teu querer, como canção, que cantamos sempre. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à sua voz, Senhor, me submeto a ti, me submeto a ti. Diante dessa submissão total que nós queremos render ao Senhor, nesta manhã, nesse dia, nós colocamos o nosso coração para contemplar a misericórdia de Deus, contemplar a bondade do Senhor, contemplar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, dizendo: bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor, bendito é o Senhor. Nós damos graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Contemple a misericórdia do Senhor neste dia, nesta manhã, para que a nossa vontade seja a vontade plena do Senhor. Nós colocamos esta faculdade da alma, que é a vontade, nas mãos do Senhor. Nós colocamos, Senhor, em vossas mãos. Colocamos em vossas mãos para que o Senhor tome posse. Tome posse porque é teu, é tua, Senhor. A nossa vida, o nosso coração é teu. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Jesus. Nós te bendizemos. Bendito seja o nome do Senhor. Que você possa, meu irmão, durante todo esse dia, meditar e trazer esse versículo na sua mente. O que põe em prática a vontade de meu Pai entrará no reino dos céus. Você possa acompanhar toda a nossas atividades, nos nossos canais. Renovação Carismática Católica, RCCBH, Santas Missas, Santos Terços, programas, grupo de oração, superação, informação, terra de louvores. Não deixe de participar conosco. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.